Aí. Confirmem para mim que está aparecendo material. Tá aparecendo, professor. Está aparecendo? Beleza, então. Então, como eu comentei na última aula, antes do recesso, a gente vai começar a falar das formas farmacêuticas em grupos separados, né? Então, deixa eu só passar aqui o material para vocês, de forma de apresentação, para que a gente possa ver direitinho. Então, chegou alguém. Vamos lá. Então, antes de qualquer coisa, o que é uma forma farmacêutica, né? Então, relembrando que é a maneira pela qual se apresenta a fórmula farmacêutica quanto ao seu estado físico, via de administração ou método de produção. Vocês devem lembrar lá atrás que a gente viu as diferentes classificações que a gente tem para medicamentos, para fórmulas, etc. Então, dependendo da forma como aquela formulação que a gente tem, ela vai se apresentar, né, depois de ter sido passado por vários processos, a gente chama de forma farmacêutica. Então, quando eu pego lá uma formulação que o médico prescreveu e ele pede para colocar numa cápsula, depois que eu coloco todos os ingredientes dentro da cápsula, né, e ela está pronta, eu chamo essa forma farmacêutica, então, de forma farmacêutica sólida cápsula, ok? Então, é o formato que o medicamento apresenta depois que ele foi produzido ou manipulado. Só lembrando, então, que a gente viu essa classificação aqui na última aula também, a gente classifica, então, as formas farmacêuticas em 4 grandes grupos, né? E dentro desses grupos a gente vai ter aquelas formas que são semelhantes. Então, a gente tem primeiro o grupo dos líquidos, e dentro desse grupo a gente tem todas as formas que são líquidas. O segundo grupo seriam os plásticos, ou semissólidos. Ali dentro desse grupo tem todas as formas farmacêuticas que são semissólidas. Os sólidos, né? Então, dentro desse grupo a gente coloca as formas farmacêuticas que são sólidas, e os gasosos também a gente vai colocar tudo aquilo que é gasoso. Lembrando que, eu já comentei na aula passada, só relembrando, spray e aerossol, na verdade, são formas líquidas que são colocadas em um tipo de embalagem especial que vai transformar esse líquido, na hora da aplicação, em um spray ou em um aerossol. A diferença aqui é que no spray, a força para fazer aquele jato, né, aquela nuvem líquida, é feita pela nossa própria mão, né, quando a gente faz a pressão no dispositivo. E o aerossol, a gente não precisa fazer essa força para produzir esse jato, essa nuvem de líquido, né? Porque o próprio gás que é colocado dentro da embalagem, ele faz essa força para a gente. Deixa eu só abrir lá. E lembrando que as fumigações, elas não existem mais, a gente não trabalha na farmacotécnica porque não existe a necessidade, não se prescreve isso, né? Lembrando que fumigações são aquelas que a gente utiliza, então, a fumaça, como é o caso do incenso, o caso aquele produto que eu falei também, que se utilizava antigamente, que eram os cigarros utilizados para problemas respiratórios, mas hoje a gente não tem mais isso, então a gente nem aborda na disciplina. Muito bem, e hoje a gente vai começar a falar das formas farmacêuticas líquidas. Então, a partir de hoje até algumas aulas à frente, a gente vai abordar
as diversas formas farmacêuticas líquidas. Então, dentro desse grupo, a gente tem várias que são importantes que vocês entendam. E a primeira delas são as mais comuns dentro das formas farmacêuticas líquidas, são as chamadas soluções. E o que são soluções? Então, são preparações líquidas, né? A gente está dentro das formas líquidas, que contém uma ou mais substâncias químicas dissolvidas, ou seja, que estão molecularmente dispersas em um solvente adequado ou em uma mistura miscível de solventes. Essas soluções elas podem ser destinadas ao uso oral, uso tópico ou também uso parenteral. Então, as soluções basicamente são misturas de duas ou mais substâncias em um ou mais líquidos. Como assim duas ou mais substâncias em um ou mais líquidos? Na verdade, assim, a gente chama então de solvente aquela substância que vai fazer aonde os produtos vão ser dissolvidos. Então, a gente tem dois grupos diferentes de substâncias aí dentro dessa preparação. Os chamados solventes e os solutos. Então, os solventes são o meio onde a gente faz a dissolução e os solutos são as substâncias que a gente vai dissolver nesse solvente. Lembrando que os solventes, no caso das soluções, né, elas são formas farmacêuticas líquidas, então os solventes são sempre líquidos. E os solutos, aquelas substâncias que a gente vai dissolver nesse solvente, elas podem ser sólidas, elas podem ser líquidas e podem ser gasosas também. Como assim? Por exemplo, vou dar 3 exemplos aqui para que vocês entendam rapidamente. Eu vou fazer uma solução de cloreto de sódio, o soro fisiológico, a 0,9%. Então, o que eu vou dissolver? Um sólido no líquido, é o cloreto de sódio, entre aspas, o sal de cozinha, né? Que eu vou dissolver na água destilada. Então, eu tenho aqui uma solução, porque eu dissolvo completamente o cloreto de sódio na água, e eu tenho uma solução, então, que no final é aparentemente um líquido só, né? Mas eu sei que ali dentro foi dissolvido um sólido. Tranquilo até aqui, gente? Primeiro exemplo. Tranquilo, professor. Tranquilo? Então eu vou ter esse primeiro tipo de solução. Um sólido que eu dissolvi num líquido. Ok? Então, cloreto de sódio na água, eu vou então ter uma solução. Ah, mas se ele não dissolvesse na água, aí não seria considerado uma solução. Seria uma suspensão que a gente vai ver mais lá na frente. Mas aqui no caso, o cloreto de sódio ele se dissolve completamente dentro do líquido, dentro da água. Muito bem. Líquido com líquido. A gente tem dentro da farmacotécnica uma formulação que não é muito feita, mas que é feita raramente, que é uma solução alcoólica de ácido glicólico. O ácido glicólico é um líquido e o álcool, né, que é o solvente que a gente vai utilizar, é líquido também. Então, eu vou dissolver um líquido em outro líquido. Então, eu tenho uma solução também, porque depois que eu misturo tudo bonitinho ali, eu já não consigo mais ver o que é álcool e não consigo mais ver o que é o ácido glicólico. Diferente da tentativa que eu teria de dissolver água e óleo. Eles não vão se misturar. Então, eu não posso chamar a mistura de água e óleo como uma solução, porque uma não se incorpora na outra. E no caso dos gases, vocês sabem algum exemplo de, um, de uma solução que seja feita que tem gás dissolvido no líquido? Alguém tem ideia? É muito comum. Quem tem ideia? Não me vem nada na cabeça agora, professor.
Mas tenho certeza que você já tomou alguma vez na vida. Não é medicamento. Água com gás. Água com gás, exatamente. A água, ela não vem com gás, né? Mesma coisa o refrigerante. Quando ele é produzido ou quando a água é retirada, eles não são já gasificados. Então, tem um método de dissolver esse gás carbônico dentro daquele líquido. Então, depois desse processo, a gente consegue ter lá o refrigerante com gás, né? Ou mesmo água com gás. Quando a gente abre o refrigerante ou quando a gente abre a água, a gente percebe que começa a formar bolinhas de gás, né? Por quê? Porque o gás ele está se desprendendo daquele líquido, da água ou do refrigerante, e com o passar do tempo ele vai conseguir se libertar daquele líquido. Mas no momento que está dentro da garrafa, a gente tem o gás totalmente dissolvido dentro do líquido. Então, é uma solução também, porque a gente dissolveu um gás ali dentro do líquido, certo? Então, a gente tem essas três possibilidades. Pode ser um sólido num líquido, pode ser um líquido num líquido, pode ser um gás dentro do líquido. E mais uma coisa, o solvente ele não precisa ser um líquido só, ele pode ser uma mistura de líquidos. Por exemplo, é muito comum ainda hoje a gente ter soluções hidroalcoólicas onde a gente dissolve alguma substância. Então, eu posso ter uma solução hidroalcoólica do que, meu Deus, que não me vem à cabeça agora. Vou pegar o ácido glicólico mesmo. Eu quero ácido glicólico em solução hidroalcoólica. Então, o que eu vou fazer? Eu tenho o meu solvente como sendo essa solução hidroalcoólica, uma mistura de água e de álcool, uma certa porcentagem, e aí eu vou dissolver o ácido glicólico dentro dessa solução, ou seja, dentro desse solvente, desculpem. Ou seja, o meu solvente pode ser um líquido só ou pode ser uma mistura de líquidos também, tá? É comum acontecer isso. Parece bastante complexo, bastante complicado, mas no final das contas é bastante simples de entender. O importante é que, em solução, o resultado final tem que ser um líquido só, tá? Eu não posso ter nenhuma partícula nadando ali no meio desse líquido, não posso ter nenhum líquido, gotículas de um outro líquido nadando ali no meio, não posso ter nada. Eu tenho que ter uma solução só. Eu não posso, eu só vejo o líquido, tá? Essa é a grande característica da solução, porque tudo que eu coloquei ali dentro se dissolveu e se misturou, ok? Muito bem. E a gente tem aí uma classificação bastante grande dos tipos de soluções que a gente pode preparar dentro de uma farmácia de manipulação. Então, a gente pode utilizar soluções para uso oral, para uso tópico, otológicas, nasais, oftálmicas, de uso vaginal e uso retal, e as soluções parenterais. Basicamente, é isso que a gente produz dentro das farmácias de manipulação. Alguma dúvida em relação ao nome, aonde que é aplicado alguma dessas aqui? Oral, né, para ingestão, ou às vezes para bochecho, utilização na própria mucosa oral, uso tópico é sobre a pele, otológica, ouvido, nasal, nariz, oftálmico, olhos, vaginal e retal dentro da vagina e dentro do reto, e as soluções parenterais são aquelas soluções que a gente vai fazer aplicação interna, né? Ou intramuscular, ou endovenosa e assim por diante. Ok? A gente vai ver cada uma delas separadamente depois. Vantagens que a gente tem de se ter soluções. Primeiro que, pelo fato de eu dissolver completamente o sólido ali dentro do solvente, ou dissolver o líquido dentro do solvente, ele vai se espalhar de forma homogênea por todo esse solvente. Ele vai virar uma mistura
homogênea, ele vai ser totalmente homogêneo. Então, se eu tirar, só um minutinho, se eu tirar, só abrir aqui, eu já volto a mostrar para vocês. Se eu for precisar tirar uma pequena porção, né, uma dose desta solução, e eu pegar, digamos, 1 ml aqui, não era isso que eu queria. Aqui, se eu tirar 1 ml aqui nessa região, se eu tirar 1 ml aqui nesta região, ou se eu tirar 1 ml aqui atrás do rótulo, eu vou ter sempre a mesma concentração do princípio ativo dissolvido ali dentro do líquido. Por quê? Pelo fato de elas se misturarem, elas ficam completamente homogêneas. Não tem a possibilidade de, por exemplo, eu fazer lá a solução de cloreto de sódio, e o cloreto de sódio começar a se depositar no fundo do frasco. Isso não é uma solução. Isso já seria uma outra forma farmacêutica. Então, a partir do momento que eu dissolvo o material, ele fica totalmente dissolvido e fica totalmente homogêneo dentro desse líquido. Então, independente de onde eu for tirar essa dose, essa quantidade que eu preciso, vai ter sempre a mesma concentração do princípio ativo ali dentro. Vai ser sempre a mesma solução, sem diferença de concentração. Outra vantagem que a gente tem, pronta disponibilidade para absorção e distribuição. Então, qual que é a grande diferença das formas líquidas na forma de solução para outras formas? Imaginem se, agora aqui a gente está vendo um frasco injetável, né? Mas vamos pensar que esse frasco aqui tivesse um xarope, tá? Então, eu pegaria lá um determinado volume do xarope, colocaria no copinho, né? E administraria para o paciente. E, ao mesmo tempo, para um outro paciente, eu pegaria uma outra forma farmacêutica, uma cápsula, e administraria para o paciente também. Os dois tomaram ao mesmo tempo. Vai chegar lá no estômago e o que vai acontecer? O líquido ele já está pronto para ser absorvido, né? O princípio ativo que está ali dentro já está disponível. Então, já começa o processo de absorção imediatamente, assim que chega no estômago. E no caso da cápsula? No caso da cápsula, o princípio ativo está dentro da cápsula. Então, o que precisa acontecer? Primeiro, o líquido do estômago, o ácido do estômago, tem que dissolver aquela cápsula, né? Então, é uma cápsula de gelatina, vai precisar dissolver aquela cápsula para que o princípio ativo que está ali dentro comece a ser liberado. Só que o princípio ativo vai estar na forma de pó, ele vai ter que ser dissolvido naquele líquido para que aí ele comece a ser absorvido, ou seja, acaba levando um tempo maior. Então, existe essa diferença bastante grande entre uma solução e uma outra forma farmacêutica qualquer que precise de algum processo de dissolução ainda para que o princípio ativo seja absorvido. Aqui já está pronto. Então, tomou, chegou no estômago, já começa o processo de absorção. No caso de outras formas farmacêuticas, precisa dissolver o produto para começar a absorção. Ou seja, é mais rápido, né? Pode ser que não seja uma diferença muito grande de tempo, mas há uma diferença. Então, você já começa a ter o resultado da substância, né? Mais rapidamente do que numa outra forma farmacêutica. Outra vantagem é que pode ser empregado por diferentes vias. Então, como a gente viu, uma solução ela pode ser usada por via oral, pode ser injetável, né? Ela pode ser usada por via tópica, e assim por diante. A gente pode ser usada
por via mucosa, pode ser usada, administrada na mucosa do olho, pode ser administrada em vários locais diferentes, né, em várias formas diferentes. Então, as vias de administração são as mais diversas possíveis. Então quer dizer que é mais fácil. Também não é assim. A gente tem, obviamente, as desvantagens que a gente vai ver em seguida. Então tem o lado bom, mas tem o lado que dificulta um pouco também em alguns casos. E as doses podem ser facilmente ajustadas. Então pensem assim. Eu tenho essa solução injetável que está aí na tela. Se eu quero uma determinada concentração de princípio ativo, eu vou pegar um determinado volume. Então, digamos que eu pegue aí 1 ml para uma certa quantidade de princípio ativo, né? Porém, né, para esse mesmo medicamento, eu posso utilizar então ele para, no caso, pelo fato de ser um uso veterinário, eu posso utilizar ele num cachorro, por exemplo, de pequeno porte, e num cachorro de grande porte. Eu posso utilizar ele hipoteticamente, né, em um carneiro e posso utilizar numa vaca. Mas eles têm tamanhos diferentes, vão precisar de concentrações diferentes de princípio ativo para que eles façam efeito. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai aumentar o volume. Aumentando o volume, a gente consegue ter a dose adequada para cada usuário diferente. Então, a gente consegue ajustar bem. Mesma coisa um xarope. Chegou alguém aí, só um pouquinho que eu vou abrir lá. Um xarope, né? Eu posso usar o mesmo xarope dando 5 ml para uma criança e dando 15 ml para um adulto. Meio copinho para uma criança, um copinho inteiro para um adulto. Mesmo produto. Então, isso é uma vantagem bastante interessante. Já um comprimido, uma cápsula, eu não posso fazer isso. Eu não posso cortar o comprimido no meio, tirar metade do pó da cápsula, né? Isso não pode. Mas tem comprimido que a gente corta. Sim, os que são preparados para serem cortados, eles são preparados para serem cortados e eles podem. Mas a maior parte deles não se pode. Então, é uma vantagem bastante grande da solução o fato de eu poder ajustar a dose conforme a necessidade. Então, isso é muito bom. Principalmente para quem, digamos assim, dentro de um hospital, que ao invés de eu ter que comprar um comprimido para adulto e o mesmo comprimido numa dose para criança, eu posso comprar uma solução, né? E essa solução eu posso usar tanto para o adulto quanto para a criança. E as desvantagens? As desvantagens são que a primeira delas é que ocorre sempre uma instabilidade de fármacos em soluções. Então, aonde a gente tiver, e as soluções aqui podem ser qualquer tipo de solução. Sempre que tiver líquido envolvido no meio, a gente vai ter uma instabilidade maior dos fármacos. Por quê? O meio líquido é um meio que facilita as reações químicas, né? Então, quando eu adiciono um princípio ativo em um líquido, eu estou fazendo com que as reações químicas, né, do produto que está ali dentro, elas aconteçam de uma forma mais rápida. Se eu pego esse mesmo princípio ativo e coloco ele no comprimido, pelo fato de a gente não ter líquido no comprimido, ser só pós, né, esse produto ele vai ter uma durabilidade muito maior, porque sem o líquido ali no meio, as reações vão acontecer de uma forma bem mais lenta. E dessa forma a gente tem uma estabilidade maior dos produtos na forma sólida. Tá, mas e se eu abrir um comprimido e pegar umidade? Umidade é água, isso vai favorecer o aumento das reações e vai favorecer, então, que esse produto se perca de uma forma muito mais rápida.
ok? Por isso que a umidade é um grande problema para os medicamentos que são sólidos. E quando eles são líquidos, então, eles vão ter sempre um prazo de validade mais curto exatamente por isso, porque as reações vão ocorrer com uma velocidade maior e o produto vai se degradar, então, em menos tempo. Então, vocês podem ver que produtos líquidos, geralmente, eles têm um prazo de validade menor. Então, essa instabilidade é um fato que a gente tem que sempre trabalhar com isso, né? Então, sempre quando a gente for produzir uma farmacêutica líquida, a gente tem que ter a consciência de que esse produto, né, pelo fato de estar dentro de uma solução, dentro de um líquido, ele vai ter um prazo menor de validade. Outro problema que a gente tem é que nem todo fármaco se dissolve em qualquer líquido, né? E aqui a gente está falando de solução. Desculpem. A gente está falando de líquidos, né? Como solvente. Então, a gente vai ter alguns problemas com algumas substâncias que elas não são solúveis ou são pouco solúveis em líquidos que a gente pode utilizar para produzir um medicamento. Então, vamos imaginar o seguinte: se vocês forem comprar um determinado fármaco, né? Vocês vão receber junto um documento da empresa que vendeu para vocês, que é o chamado laudo de análise, que vai trazer as características desse produto. Então, vai lá dizer como que é, quais são as características organolépticas, né? Vamos pensar num sólido aqui. Então, vai dizer que é um pó que tem a cor branca, tem um cheiro, sei lá, um cheiro irritante, tem um sabor amargo, e vai dar algumas características do produto, né? Então, do fármaco. Então, ele tem digamos assim, tem um ponto de fusão tanto, ele tem, que mais? Solubilidade do produto. É solúvel em éter, acetona, que mais? Ácido sulfúrico, ácido clorídrico, etc. Tá, tudo bem. Eu posso fazer uma solução deste produto para, digamos aí, uma solução de uso oral? Não vou poder, né? Por quê? Que tipo de produto de solvente que eu posso utilizar para um produto de uso oral? Eu posso usar éter? Não posso. Posso usar cloroforme? Não. Posso usar ácido sulfúrico? Também não. Posso usar ácido clorídrico? Também não. E ele é insolúvel em água. Então, o que eu vou fazer? Não vou poder fazer ele como uma solução. Ele não se dissolve na água e a água é meu solvente universal. É aquele que eu vou utilizar como primeira opção, né? Então, a gente tem que sempre pensar isso, né? Qual que é a solubilidade do fármaco, e a gente tem líquidos, né, solventes que possam ser utilizados na farmacotécnica para produzir um medicamento. No caso aqui, não consigo dissolver ele na água, é uso oral. Que mais que eu posso utilizar como solvente? Glicerina, propileno glicol. Inclusive, propileno glicol, vocês viram que está dando um grande problema aí com os animais, né? Que propileno glicol ele é utilizado, ele pode ser utilizado como um solvente para uso em alimentos, em medicamentos e tudo mais, porém teve uma contaminação de etileno glicol, que é muito parecido na estrutura, mas infelizmente ele não pode ser utilizado para uso oral. E acabou que vários animais acabaram morrendo por uma contaminação de produto. Então vejam que isso é bastante importante, né? Então,
No caso desse fármaco hipotético que eu estou falando para vocês, né, ele seria insolúvel em água, talvez ele tivesse uma pequena solubilidade em algum outro solvente que eu possa utilizar para uso oral, porém, não suficiente para fazer uma solução. Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que buscar uma outra forma farmacêutica que não seja uma solução. Aí a gente tem outras opções, mas a gente tem que sempre pensar nisso, né? O produto é solúvel em algo que eu possa, em algum solvente que eu possa utilizar? Então, porque solventes a gente tem um monte, né? Mas não, isso não quer dizer que eu possa utilizar qualquer solvente para preparar um medicamento. Então, isso é bastante importante. O que mais que a gente tem de desvantagem? As soluções são mais difíceis de acondicionar, envasar, transportar e armazenar. Então, é bastante importante que a gente tenha isso em consideração também, né? Então vejam esse frasco de soro fisiológico aí. É um frasco de plástico. Para 500 ml, ele toma um determinado espaço, né? Esse determinado espaço é bastante importante, porque a gente vai precisar armazenar esse produto. Não falando agora na questão de farmácia de manipulação, mas falando em questão industrial, por exemplo. O soro fisiológico, né, ele toma um determinado espaço. Essa garrafa aí é grande, né? Então a gente vai precisar de espaço para armazenar isso. Uma indústria vai precisar de espaço para armazenar esse produto pronto. Vai precisar de embalagem que toma espaço também. Nessas embalagens, então, a gente já compra pronta e ela vai tomar espaço também dentro de uma área de estoque. Então, isso tem que ser levado em consideração pela indústria. E para a farmácia de manipulação também, porque a gente vai ter que comprar esse frasco e vai ter que armazenar em algum lugar dentro da nossa área de estoque. É de difícil transporte e é de difícil armazenamento também lá na casa do nosso usuário. Então, é uma desvantagem das soluções. E se for um frasco de vidro, a gente ainda tem o risco da quebra do vidro, né? E essa quebra do vidro pode levar a acidentes que a gente não quer que aconteça. Então, a gente considera tudo isso como desvantagem. E outra desvantagem que a gente tem é que muitas vezes quando a gente faz um fármaco, prepara um fármaco na forma de solução, e esse fármaco tem um sabor desagradável, esse sabor acaba passando para a solução. E a pessoa que vai ingerir isso, se ela perceber que tem um sabor muito desagradável, às vezes ela não vai conseguir tomar, ela vai se recusar a tomar e não vai aderir a um tratamento, ou muitas vezes vai acontecer até, principalmente a gente vê isso com criança, a criança acaba tomando, mas ela acaba colocando para fora rapidamente, acaba vomitando o produto. Então, é uma desvantagem também, dependendo do fármaco que a gente vai ter que utilizar alguma técnica para tentar encobrir aquele sabor ruim, aquele sabor desagradável. E aí a gente tem algumas técnicas que a gente vai ver mais à frente também, que muitas vezes ajudam a tirar o gosto ruim ou pelo menos esconder um pouquinho aquele gosto desagradável. Então, quem já foi criança um dia e teve que tomar óleo de fígado de bacalhau sabe muito bem o que eu estou falando, né? Óleo de fígado de bacalhau, emulsão de Scott, o nome, né? Antigamente ela vinha só com sabor natural. Era horrível, as crianças detestavam tomar porque o gosto é muito ruim. Com o passar do tempo, a empresa começou a colocar sabor morango e laranja, se eu não me engano, para tentar diminuir um pouco aquele sabor desagradável, então esconder um pouco aquele sabor desagradável e fazer com que principalmente as crianças acabassem aderindo melhor aos tratamentos. Então, isso é um exemplo de um problema que a gente pode ter e a gente vai ter que trabalhar com esse tipo de mascaramento de sabor bastante desagradável.
Definições. É bastante importante que vocês entendam a questão de solubilidade e saturação. Então, a gente tem essas duas definições que são bastante importantes e a gente precisa compreender bem a diferença delas. Então, o que é solubilidade? A gente fala que a solubilidade de um determinado princípio ativo, né, determinado soluto, no caso aqui a gente tem até um exemplo do cloreto de sódio em água, até uma determinada concentração. Então, a gente diz que aquele soluto se dissolve em um determinado solvente até uma determinada concentração. Isso é que a gente chama de solubilidade. Concentração máxima que conseguimos preparar. Só um pouquinho, gente. Alguém escreveu alguma coisa? Professor, é que não tá compartilhando a tela pra gente. Não tá? Faz tempo? Não. Faz uns Mas minutinhos. tá, então deixa eu mostrar aqui de volta. Agora deu de descompartilhar sozinho. E agora? Agora voltou. Beleza. Então, voltando aqui, né, tem um desenho aqui do cloreto de sódio, mais um becker com água, né? Vejam só, eu já explico esse desenho. Então, a solubilidade é a concentração máxima que a gente consegue preparar uma solução com um determinado soluto e um determinado solvente, claro, em uma determinada temperatura. Então, pensem assim: cloreto de sódio, sal de cozinha, né? E eu vou dissolver ele na água. Vocês já devem ter visto isso em casa, quem cozinha já deve ter percebido isso. Eu vou preparar lá, sei lá, uma salmoura para fazer um churrasco. Então eu vou colocando o cloreto de sódio na água e vou dissolvendo o cloreto de sódio, o sal vai dissolvendo. Chega um determinado ponto que eu coloco mais cloreto de sódio, ele para de dissolver. Todo mundo já viu isso? E daí ele começa a ficar lá no fundo do frasco. Todo mundo já viu isso? Já. Muito bem. Então, o que acontece? A solubilidade do cloreto de sódio em água foi atingida a partir do momento que não se consegue mais dissolver o cloreto de sódio na água e ele começa a se depositar lá no fundo. Certo? Então, a solubilidade é isso, é até quanto eu consigo dissolver de um soluto em um determinado solvente. E importante, uma determinada temperatura. Então, o desenho que está ali embaixo mostra eu pegando 50 gramas de cloreto de sódio, né, colocando em 100 ml de água a 20 graus. Tá? E o que vai acontecer? Vou colocar ali, né, e vai dissolver uma certa quantidade e vai ficar uma quantidade sem dissolver que vai lá para o fundo do frasco. Depois eu peguei, pesei e vi que 14 gramas não dissolveram. Isso quer dizer o quê? Que dos 50 gramas, 36 dissolveram e o restante não dissolveu. Então, a solubilidade do cloreto de sódio em água a 20 graus, isso é importante, é de 36 gramas para cada 100 ml. Ok? Então, a solubilidade dele é até o quanto que ele pode dissolver. Ficou claro isso? Sim. Muito bem. Então, quando eu pus 36 gramas de cloreto de sódio na água, essas 36 gramas dissolveram. Então, atingiu o ponto de solubilidade do cloreto de sódio em água. Quando eu coloquei mais, na verdade, atingiu o ponto que a gente chama de ponto de saturação. Saturou. Simplesmente a água não aguenta mais dissolver cloreto de sódio. Então,
saturou, e a partir desse momento a minha solução está saturada. Se eu tentar dissolver mais cloreto de sódio, eu não vou conseguir, tá? Então, a minha solução passou a ser chamada de solução saturada, porque ela absorveu, dissolveu o máximo possível que ela consegue. Certo? Fica claro isso? Sim, professor. Ok. Mas uma coisa é bastante importante, a gente falou de temperatura, né? A gente falou de 20 graus aqui. Mas muitas vezes eu consigo aumentar a dissolução desse cloreto de sódio, aumentando a temperatura. Então, muitas vezes vocês vão ver, eu preparo, ou eu estou lá preparando, sei lá, vou fazer um macarrão, coloquei a água lá para aquecer e já coloquei sal. E não dissolveu o sal na água, uma parte não dissolveu. Mas aí eu coloco para aquecer essa água antes de colocar o macarrão, e quando a temperatura começa a subir, eu percebo que o cloreto de sódio, o sal, está dissolvendo, né? E chega um momento que ele dissolve completamente. Então, isso é uma técnica que a gente utiliza, às vezes, para aumentar esse ponto de saturação do nosso sal. Às vezes, eu aquecendo, eu consigo dissolver uma substância que, em determinada temperatura, na temperatura ambiente, por exemplo, eu não conseguiria dissolver. E eu quero uma quantidade maior, então uso um processo de aquecimento, tá? Isso a gente vai ver também mais à frente, para vocês terem uma noção. Mas era só para vocês entenderem essa questão da saturação. Deixa eu só abrir lá que chegou. Se parar de compartilhar, me avisem, tá? Aí, como eu estava falando para vocês, né, não são todos os líquidos que a gente pode utilizar como solvente. Então, dependendo de onde for utilizado a via de administração, eu vou ter diferentes solventes que eu posso utilizar, tá? Então, vou falar de alguns para vocês aqui que são utilizados mais via oral, tá? E depois a gente vai ver alguns outros que podem ser utilizados por outras vias, como via tópica, que mais que eu coloquei ali? E outras vias também. Então, o álcool etílico é um dos principais solventes. Antigamente, a gente tinha uma utilização maior do álcool, né? Hoje, a gente tem algumas normas que nos obrigam a utilizar uma pequena concentração de álcool. Também a gente vai ver isso mais à frente. Mas só para vocês saberem, antigamente a gente tinha produtos no mercado que tinham até 40% de álcool. Então vejam que tem muita bebida alcoólica que não tem 40% de álcool, né? A maior parte delas não chega nessa concentração. Mas a gente tinha alguns medicamentos que iam essa grande quantidade de álcool. E a partir de 2001 e 2002, a gente teve umas resoluções da Anvisa que restringiram a utilização. Hoje a gente tem uma utilização permitida muito menor, principalmente para crianças. Mas não só para crianças. Vejam só. Vou dar um exemplo para vocês. Antes de 2001, então a gente tinha aqueles fortificantes como biotônico Fontoura, Sadol e outros produtos mais, que eles tinham, então, uma concentração bastante grande de álcool na formulação para dissolver alguns princípios ativos que estavam colocados ali dentro. Não era por outra questão que não fosse isso. Então, o álcool ia na composição exatamente para dissolver alguns sais, alguns metais que estão contidos dentro da formulação. Só que, né, numa concentração mais alta, assim. Talvez não se necessitasse de uma concentração tão grande de álcool, mas era uma concentração grande. E
né, a Anvisa começou a avaliar isso e dizer, mas para quem que é dirigido esse tipo de produto? Quem que toma biotônico Fontoura? Quem que toma Sadol? E começaram a perceber que era público infantil, né? E começaram a perceber que talvez isso viesse a trazer problemas futuros, né? A criança começando a utilizar álcool numa pequena idade, talvez ele trouxesse isso para sua vida adulta. E resolveram restringir 100% da, da utilização de álcool em medicamentos. Só que daí causou todo um rebuliço, porque a partir do momento que foi criada uma norma dizendo, olha, não pode ter álcool nenhum, o álcool tem que ser zero, né? A gente caía num problema bastante difícil de resolver, porque vejam só, vocês já fizeram gnosia ou não? Mas lá na gnosia vocês vão ver, né, que a gente produz tintura, a gente produz outras formas, tintura. Oh, meu Deus, me fugiu agora os nomes. Extratos de plantas, tudo mais, que vão ser adicionados em medicamentos. E o veículo desses produtos é ou álcool ou uma mistura de água e álcool, né? Então, a partir do momento que essa resolução da Anvisa dizia, olha, não pode ter absolutamente nada de álcool, estava proibindo, então, inclusive, a utilização de uma tintura de uma planta. E como é que a gente vai fazer uma extração de um princípio ativo de uma planta se a gente não pode utilizar o álcool, né? Então, isso causou um problema bastante grande. E a indústria e as farmácias de manipulação foram para cima da Anvisa para que a Anvisa revisse aquilo, né? Quem fez essa legislação não tinha a mínima noção do que é um medicamento, né? E tanto que, logo no ano seguinte, né, já no começo de 2002, foi revisto isso e foi passado, então, a permitir uma concentração pequena de álcool para medicamentos de uso adulto, uso infantil, em concentrações diferentes, para que a gente pudesse, então, ter essa possibilidade de usar uma tintura, de usar o álcool para dissolver algum princípio ativo que só seja solúvel em álcool e assim por diante. Então, ele perdeu bastante terreno, porém, ele ainda é utilizado em pequenas quantidades hoje, mas ainda é utilizado. O álcool como um todo e o álcool diluído também, que a gente utiliza muito em água, mistura de água e álcool, que seria as soluções hidroalcoólicas. A questão do uso do álcool etílico é para uso oral, para uso tópico ou outro uso qualquer, não tem essa resolução não atinge, tá? A glicerina é muito utilizada também, ela é usada para produtos via oral, é um líquido bastante viscoso, transparente e tem um sabor adocicado. Ela também tem uma qualidade que é bastante importante, que ela ajuda a conservar os produtos e ela ajuda, né, pela característica da glicerina, ela ajuda também a dissolver muitos produtos. Então, ela é bastante importante para produtos de uso oral. E para produtos de uso tópico também ela é bastante importante, porque ela, no caso de um creme, uma loção cremosa, alguma coisa, ela transporta um pouco de umidade para a superfície da pele. Então, ela é bastante utilizada. Propileno glicol, ele é bastante utilizado também. Ele é miscível em água, miscível em álcool, e ele dissolve muitas substâncias, então ele é um bom solvente e ele pode ser utilizado, então, via oral. Isso é uma vantagem para a gente. Sorbitol também é um solvente que, igual a glicerina, ele tem um sabor doce, então ele é utilizado muitas vezes para adoçar formulações. Tem propriedades umectantes também, igual a glicerina, ou seja, ele também transfere umidade para a pele e tudo mais, ele deixa a pele com um aspecto menos seco, mais bonito.
E também, muitas vezes, o sorbitol, pelo fato de ele ser, né, um produto que tem um sabor bastante doce, ele pode substituir o açúcar, no caso de algum produto que precise ser adoçado, mas que, né, o usuário não possa utilizar o açúcar, no caso dos diabéticos. E a água purificada é os nossos chamados solvente universal. Por quê? Porque a maior parte dos produtos a gente vai dissolver na água. Sempre vai ser nossa primeira opção. Caso não seja possível, a gente vai buscar outras opções, mas a primeira opção. E por que que a gente vai utilizar água? Primeiro, porque ela é segura, a gente conhece muito bem, a gente utiliza ela para tudo, né? Tem um preço baixo, é disponível facilmente, a gente abre a torneira, a gente tem a água, e os métodos de purificação são bem fáceis de se utilizar, se usar, né? E as desvantagens que a gente tem da água seriam, então, o fato de a água, né, estando presente numa solução, ela fazer com que ocorra uma desestabilização química, né? O princípio ativo ele fica menos estável, né? Então ele vai se desestabilizar mais rapidamente. O processo é chamado de hidrólise, né? E também a questão da contaminação microbiológica, onde tem água, tem micro-organismo, onde tem micro-organismo, tem contaminação. Então a gente, sempre que for fazer uma solução que vai utilizar água, a gente precisa obrigatoriamente adicionar substâncias que vão evitar a contaminação microbiológica, ok? E outros solventes que a gente utiliza também, né, daí já não mais para produtos de uso oral, são acetona, álcool isopropílico, dietileno glicol, polietileno glicol. A gente tem uma família gigantesca de diferentes polietileno glicol, que são diferentes porque eles têm cadeias de tamanho diferente, clorofórmio, éter, óleos, né? Então muitos produtos a gente faz com óleos. Os óleos fixos são aqueles óleos geralmente de origem vegetal. Então a gente tem, por exemplo, alguns hormônios que são dissolvidos em óleo de amendoim e assim por diante. O óleo mineral também, né? O dibutileno glicol e dipropileno glicol também são substâncias que são bastante utilizadas. E como que a gente faz a escolha do solvente? Aqui falando mais da questão, então, das soluções, né? Eu quero sempre ter uma solução que seja transparente, então eu vou usar um solvente que traga essa transparência, que não seja tóxico ou tenha uma baixa toxicidade, né? Que possa ou não trazer uma viscosidade, dependendo daquilo que eu preciso. Então, se eu for fazer uma solução para uso oral, né, seria interessante se eu tivesse uma certa viscosidade naquele líquido final, para que eu consiga dosar melhor numa colher, né? Então, quando eu vou virar um xarope, por exemplo, numa colher para fazer administração, se ele fosse totalmente líquido como a água, quando eu virasse o frasco, era perigoso virar uma quantidade muito grande e transbordar da colher. Quando ele tem uma certa viscosidade, como os xaropes têm, eu consigo controlar melhor essa formação dessa dose, né? Eu consigo controlar, então, melhor. Então, quando for possível, uma certa viscosidade. Agora, um produto injetável, por exemplo, eu não quero viscosidade, porque eu não quero que, né, esse produto chegue, por exemplo, na circulação e forme os trombos, né? Forme trombose, porque é um produto muito viscoso que vai, entre aspas, entupir uma veia, uma artéria. Sabor, né? É bom que ele tenha um sabor agradável ou não tenha sabor, né? Para não, de repente, ainda não se misturar com algum soluto que também já tem um outro sabor e traga um sabor muito desagradável. Compatibilidade com outros componentes, isso é importante. Eu não posso ter produtos incompatíveis, né, dentro de uma mesma solução. Ser inerte química e farmacologicamente, ou seja, o solvente ele não pode ter ação nenhuma, nem química, né, de mudar as características do soluto que eu estou colocando ali.
e nem farmacologicamente, não pode ter ação nenhuma. Preferencialmente sem odor, de baixo custo, que não tenha irritabilidade ou a irritabilidade seja muito baixa e que seja compatível com o material de acondicionamento. Como assim? Existe isso? Existe. A gente tem, por exemplo, alguns tipos de plástico que a gente não pode colocar qualquer tipo de solvente. Tem alguns solventes que podem dissolver alguns tipos de plástico. Não sei se vocês já viram alguma vez, mas a gente tem alguns tipos de plástico que, se você coloca acetona nesses plásticos, eles derretem. Então, a gente tem que, quando a gente está trabalhando com solvente, a gente precisa conhecer, inclusive, as características da embalagem onde você vai colocar esse solvente. Então, é muito importante conhecer o todo, não só aquilo que você está fazendo, mas o todo, né? De onde que veio, como que é a forma de preparo, quais são as incompatibilidades e quais são os tipos de embalagem que eu posso armazenar esse produto. Então é um pouquinho complexo, mas no dia a dia você vai se adaptando, vai se acostumando com essas questões, ok? Bem, gente, vamos parar por aqui. Aí, na próxima semana, a gente fala da questão da solubilização, né, que eu comentei com vocês no caso do cloreto de sódio da água, que se eu usar a temperatura é uma forma de eu conseguir solubilizar melhor o produto. E a gente tem outras técnicas também que a gente pode utilizar que vão melhorar a solubilização em alguns casos que a gente tem essa necessidade. E como é bastante grande, a gente começa semana que vem para não deixar a coisa pela metade. Ok? Dúvidas? Professor, só uma dúvida. Diga. De atividade avaliativa, como que vai ser? Quando tiver, eu aviso vocês e daí eu coloco o material lá no AVA. No AVA. Tá? Tá bom. E só sabendo, eu não lembro agora exatamente qual que é a pontuação, quantos pontos que vale, mas assim, digamos que vale a 3 pontos, tá? E eu dei 2 atividades para vocês, cada atividade vale 1,5 ponto. Se eu dei 3, cada uma vale 1 ponto. O total das atividades vai valer, a soma, né, de todas vai valer aquela nota que vale as atividades, os trabalhos, né? Tá? Mas assim que tiver, eu vou avisando vocês. Ó, essa semana tem trabalho e tal. Ok? Beleza, professor. Ok. Então, gente, mais alguma dúvida? Então, uma boa semana, bom final de semana para vocês e até semana que vem. Tchau, tchau, professor. Até semana que vem. Tchau, até. Tchau, professor. Bom final de Tchau, semana. tchau. Obrigado, igualmente.